Dos 5 pilares da reforma, existem pelo menos 3 da reforma protestante. Somente a Escritura, somente pela fé e somente pela graça. Mesmo em forma de afirmação, cada um desses 3 pilares também é uma negação. Da mesma forma que eles afirmam algo, eles negam algo. Por exemplo, a expressão somente pela Escritura é uma negação à superioridade ou primazia da tradição da igreja. Antes de Martinho, a tradição oral valia mais ou tinha mais primazia do que a Escritura. Só a Escritura, ou somente pela Escritura, é um protesto contra o uso da tradição como uma norma para a fé de igual valor que a Bíblia. A tradição oral tinha tanto valor quanto a palavra de Deus. A partir da reforma, somente pela palavra de Deus. Por isso, nós somos fundamentalmente protestantes. Não porque descartamos o valor da tradição, mas porque entendemos que a autoridade das Escrituras é suprema em relação às nossas interpretações. A expressão sola fide, ou somente pela fé, nega a intermediação dos sacerdotes como necessário para se chegar a Deus. E enfatiza que este acesso é unicamente pela fé. Para nos achegarmos a Deus, somente pela fé. Isto é, pela crença. Por isso nós assumimos os nomes de crentes. E a expressão sola gratia, ou somente pela graça, nega as obras como mérito da salvação, entendendo que o Evangelho se revela a nós unicamente pela graça de Deus. Por isso, somos também conhecidos como evangélicos. Cada pilar também gera uma nova base para a igreja e a sociedade que nós deveríamos influenciar. A ênfase na autoridade das Escrituras, somente pelas Escrituras, sola Escritura, lançou o movimento da tradução das Escrituras nas diversas línguas mundiais, e enquanto isso promovia a alfabetização das suas inúmeras culturas e o sistema de educação moderna. A ênfase no sacerdócio dos santos, sola fide, ou somente pela fé, corroeu definitivamente o governo da igreja e da sociedade que age de cima para baixo e contribui mais para o estabelecimento da democracia no mundo hoje, que é a filosofia grega, onde a ideia da democracia nasceu. Finalmente, a ênfase na graça e no Evangelho de Deus, sola gratia, ou somente pela graça, lançou nada menos que o movimento missionário moderno, que desde o século XVIII contribuiu mais para a transformação do mundo que qualquer outra filosofia ou religião poderia jamais esperar. Se eu estou aqui hoje como pastor presbiteriano, foi por causa do grito reformado de sola gratia, ou somente pela graça. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, que existe também hoje, por causa do mesmo grito. Antes de todos esses princípios, está o princípio protestante mestre: somente Jesus Cristo. Somente por meio de Jesus Cristo. A minha pergunta hoje é esta: se este movimento transformou tanto, somos ainda os legítimos herdeiros deste movimento pela força da nossa diferença? Será que esse movimento que transformou o mundo e a história da humanidade faz a diferença em nossa vida e nos ajuda a influenciar por onde passamos? Ou como a Igreja Católica somos meros promotores de uma situação, de uma posição, sem sal ou luz nesse mundo? Qual a diferença enquanto reformados estamos fazendo? Qual a diferença enquanto evangélicos, enquanto crentes nós fazemos neste mundo? Somos diferentes por causa do Evangelho?
ou mantemos os mesmos valores do catolicismo? 3 princípios nos distinguem. Eu quero considerar somente um deles esta noite: o princípio de sola escritura, ou somente pela palavra de Deus. Somente as Escrituras. Uma das características de um despertamento é a exposição ousada e transparente da Bíblia. Só há despertamento, só há avivamento, só há mudança de vida realmente pela exposição ousada e transparente da palavra de Deus, da Bíblia. Qualquer outra forma é invenção humana. A palavra de Deus precisa ser pregada todos os dias, todos os cultos, a verdadeira palavra, sem invenção humana. A exposição dessa palavra é que traz a transformação na vida do homem, da mulher, do jovem, das famílias. A pregação da palavra expositiva e verdadeira. Por que só as Escrituras? Primeiro, dá para repetir após mim? Diga: a pregação das Escrituras é a base de um despertamento duradouro. O despertamento duradouro na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém que se diz verdadeiramente de Deus, esse despertamento duradouro só acontece com a pregação da palavra de Deus. Somente através da pregação. Por quê? Cada despertamento, por definição, provoca uma reação de: agora eu entendi. Sabe quando lemos algo? Isso eu não compreendia, agora eu compreendo. Cada leitura da palavra de Deus, e quando nos despertamos dela, causa-nos um espanto. Como eu não havia entendido antes? Isso vem através do Espírito Santo. Quando finalmente nós conseguimos entender uma verdade bíblica que nunca conseguiu antes perceber. Já reparou que pessoas que procuram andar bem próximo de Deus, tem muitos: agora entendi. Quem procura conhecer a Deus, quem procura conhecer a tua palavra, quem procura entender a palavra de Deus, sempre vai se encontrar com um despertamento ocasionado pela leitura da palavra, pela pregação da palavra, porque a compreensão veio pela renovação e pelo Espírito de Cristo. Amém? Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem na minha palavra, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Em toda a história, queridos, em toda a história, sempre que a igreja se renova, ela vem a ter nova compreensão, novo entendimento, ou uma compreensão renovada dada pelo Espírito de Deus. Por isso, somente as Escrituras podem ter a prioridade na interpretação da nossa fé, porque somente as Escrituras, despertadas na nossa vida pelo derramar do Espírito de Deus, pode desafiar a mim e a você em uma nova orientação. A palavra de Deus, a Escritura, ela pode mudar a nossa vida. São as Escrituras, pela sua pregação, que deslocam velhas ideias e as vozes humanas para deixar espaço para o Espírito de Deus agir entre nós. É o que faz a diferença em nossa vida. Quando estava aqui separando esses textos, no despertamento que a palavra nos traz, me veio à mente a história do profeta Samuel e do rei Saul, que muitos de nós conhecemos. O rei não conseguia receber a palavra. Ele não conseguia receber a palavra de Deus anunciada pela boca do profeta Samuel. Então cabia ao profeta a desagradável incumbência de transmiti-la. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere, obediência ou oferta de sacrifícios?
É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifícios as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. 1 Samuel, capítulo 15, versículos do 22 ao 24. Saul perdeu a bênção de Deus e perdeu a sua posição dada por Deus, porque não conseguia ser renovado através da palavra anunciada pelo profeta. Jesus precisou lamentar: assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como essa. Chamada advertência de Jesus em Marcos capítulo 7, versículo 13. Necessitamos das Escrituras, precisamos das Escrituras, mas não secas e nuas, e sim vistas por olhos renovados pela graça e pelo Espírito de Deus. Ler a palavra de Deus, pedindo essa renovação do Espírito, a orientação de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, não simplesmente abri-la, mas abri-la, pedindo a orientação de Deus para um despertamento, para que eu entenda, para que eu compreenda, para que a minha forma de pensar seja renovada a partir da leitura da palavra de Deus. E a minha mente só é renovada somente pelas Escrituras. Assim o despertamento pode fluir. O despertamento vem quando o povo de Deus consegue ouvi-la com uma nova clareza do Espírito. Será que nós conseguimos ouvir a palavra de Deus? Será que nós conseguimos ouvir aquilo que nos confronta? Que toca na ferida? Ao pregador, a quem expõe a palavra, não cabe a ele dizer o que as pessoas querem ouvir, mas o que as pessoas precisam ouvir. Porque o primeiro a ouvir a palavra de Deus sou eu. Eu preciso falar da palavra de Deus, das Escrituras, como quem quer mudança de vida. Eu preciso ler a palavra de Deus, e somente as Escrituras, se ela causar mudança em minha vida, impacto em minha vida, de forma a mudar os meus pensamentos, a minha forma de agir. A palavra de Deus precisa trazer transformação na minha vida, enquanto pai, enquanto esposa, enquanto filhos, enquanto cidadão. Aquilo que eu ouço, somente pelas Escrituras, faz transformação no meu convívio. Isso faz toda a diferença. Quantas vezes você já ouviu essas palavras? Pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3,16. Salmo 119, versículo 16 e 17. As tuas leis são o meu prazer, não esqueça a tua palavra. Senhor, trata com bondade esse teu servo, para que eu possa continuar vivo e obedecer à palavra. Isaías, capítulo 66, versículo 5. Todos os que temem e obedecem ao Senhor, escutem as suas palavras. Algo dito há muitos e muitos anos, ecoa hoje em nossos corações. Todos os que temem e obedecem ao Senhor, escutem as suas palavras. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a Escritura pode nos libertar dos nossos aprisionamentos, dos nossos cativeiros, dos nossos achismos. João 8, 47. A pessoa que é de Deus, escuta as palavras de Deus. A pregação das Escrituras é a base de um despertamento duradouro, quando eu e você conseguimos ouvi-la. Não ouvir aquilo que nos agrada, mas ouvir aquilo que nos confronta,
E a palavra de Deus nos confronta todos os dias. Se eu sair de um culto sem que a palavra me incomodou, se eu não for constrangido pela palavra de Deus, após ouvi-la, algo não vai bem em mim, algo está errado. Se depois de ler a palavra de Deus eu não me sentir constrangido e disposto a mudar, algo não vai bem na minha vida. Segundo ponto, queria tratar com os irmãos nesta noite. Dá para repetir após mim? Diga: a pregação das Escrituras serve tanto para encorajar quanto para corrigir. No dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, do versículo 16 em diante, Pedro se levantou e, para explicar o que ocorrera, pregou um sermão baseado no profeta Joel, mas na centralidade de Cristo. Era uma mensagem que desafiava, pedindo para toda a casa de Israel se definir em relação ao sacrifício e à posição atual de Cristo. A Bíblia diz que muitos acreditaram na mensagem de Pedro. Quando a palavra diz muitos acreditaram na mensagem de Pedro, eu entendo que nem todos acreditaram. Pedro pregava com transparência, ousadia e definição clara sobre a fé em relação à obra de Cristo. Eu e você, nós, enquanto igreja, não podemos abrir mão da exposição transparente e ousada da palavra de Deus. Paulo exortou Timóteo a insistir na pregação da palavra, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Esta é a natureza profética da pregação da palavra. Nessas profecias que estão por aí. Que a profecia da palavra de Deus? Pregação da palavra de Deus. Essa é a profecia. A pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Hebreus 4:12. Em outras palavras, ou resumindo, o anúncio das Escrituras esclarece não somente a mente, ela não abre somente a minha mente e o meu entendimento, como também o coração e as intenções que estão encobertas. A palavra de Deus precisa fazer essa transformação na nossa vida, nos abrir ao conhecimento, mas também ao nosso coração e aquelas intenções mais profundas. O anúncio das Escrituras nos deixa transparentes diante de Deus. Quando nós lemos a palavra e somos confrontados diante dela, não existe nada mais que nos esconda diante de Deus. Não tem como mais nos esconder dos nossos achismos, daquilo que eu penso ser certo. Mas a palavra de Deus me esclarece o que é certo ou errado. Falando disso, o anúncio das Escrituras, veja o caso do rei Davi diante da palavra profética de Natã. Lembra desse episódio? Quando Natã confronta Davi? 2 Samuel capítulo 12, versículo 9. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem, e então ficou com a esposa dele. João 3:21. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Quer viver na vontade de Deus? Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Leia as Escrituras. Somente pelas Escrituras. As Escrituras sagradas, a palavra de Deus, nos desafiam a nossa duplicidade escondida e exigem integridade transparente. Será que eu e você temos coragem de receber a palavra de Deus?
Um desafio para nós, dia de ceia, em que o texto vai nos confrontar a examinarmos o nosso coração. Podemos também perguntar: consigo ouvir a palavra de Deus? Dá para nós nos perguntarmos também: temos coragem de receber essa palavra? Para encerrar, repita após mim e diga: a pregação das Escrituras é responsabilidade especial da liderança da igreja. A razão pelo surgimento dos diáconos, se você olhar o capítulo 6 de Atos, era para permitir que os apóstolos se dedicassem mais à pregação da palavra de Deus. Expor corretamente a Bíblia era incumbência especial da liderança da igreja. Entre os atributos da liderança da igreja está o apego à palavra fiel. Para um desses líderes, Paulo foi bem claro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho, a palavra da verdade. É dever, é tarefa dos líderes da igreja apresentar a palavra de forma verdadeira. Ser corrigido pela pregação da palavra é um dos maiores privilégios que nós na liderança gozamos. Preciso ouvir para ter autoridade para falar. Se não me corrijo, não posso corrigir os outros. Eu gostaria de repetir, junto com o apóstolo, 2 Coríntios 2,17. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou. E por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade, na presença dEle, como mensageiros de Cristo. Tenho coragem de ser um líder diferente? Que essa palavra que falou ao meu coração, entendendo que somente a palavra de Deus pode me corrigir e pode direcionar a igreja, tenha falado também ao seu coração.